Oi gente, vamos sair da zona de conforto? Bem, algumas pessoas me perguntam, nossa, você fala alemão? E sim, eu falo alemão. E hoje eu vim aqui contar pra vocês mais ou menos a minha história. Só pra começar, eu tenho descendência alemã. Então, desde pequena, eu ouço minha avó conversando com meu pai, com meus tios. Então, assim, o som já me era um pouquinho familiar, tirando o fato de que eu sou gaúcha, então realmente o contato é bem maior do que na maior parte do país. Mas meu pai, na verdade, nunca me ensinou alemão. Então, quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu queria aprender um outro idioma. Eu já tinha tido um pouquinho de contato com o espanhol, justamente também por ter nascido no Rio Grande do Sul, então tenho um pouco da influência do castelhano, essas coisas. E no colégio eu tinha tido inglês, mas querer realmente aprender uma língua, eu tive com 15 anos. Mas eu queria qualquer uma. Então, por influência da descendência, meu pai falou que queria que eu aprendesse alemão, e eu topei. A partir desse momento, eu simplesmente me apaixonei pelas declinações, pelos ativos, pelos acusativos, pelos artigos dados e pelo tão impronunciável R. Um som, gente, que sai daqui. Enfim, não tem como. É uma língua que não tem como você falar sem sotaque. Quando eu comecei a aprender alemão, a intenção era eu ir para a Copa do Mundo. Aí não fui. Aí eu queria fazer intercâmbio, queria fazer o meu 3º ano lá. Aí fui ver e tal, acabava ficando uma coisa muito cara. Aí eu conversando com meus pais, não sei o que eu não ia dar, que ia comprometer muito a vida deles aqui no Brasil. Eu perguntei com eles se teria a possibilidade de, quando eu tivesse condição, eu ir. E eles falaram, óbvio, né? Era uma coisa assim, se você tem condição, você pode ir sozinha. E foi quando eu tinha 21 anos de idade, eu fui pelo programa de au pair. Aquele programa que você vai, mora na casa da pessoa e trabalha e cuidando das crianças, dos filhos dele. Então foi o jeito que eu consegui, eu fiz isso tudo sozinha, achei pela internet e tudo. Tá. A minha história com a língua. Os 3 primeiros anos eu estudei no Goethe-Institut. É uma escola muito boa, a minha parte gramatical é realmente fantástica. Os alemães ficavam assim, nossa, realmente você escrevendo, se escreve muito bem. Mas me faltava a pronúncia, a conversação. Para isso, eu fiz 2 anos de curso na Wizard para eu poder ir para a Alemanha e passei um ano no alemão. Então, hoje eu tenho uma fluência até bem legal, né? Tem 4 anos já que eu voltei, tem mais de 4 anos já que eu voltei da Alemanha. E assim, é o que eu sempre digo, hoje eu vejo, 10 anos depois, eu vejo que o alemão mudou a minha vida, né? Tanto profissional nem tanto, mas com certeza pessoal que eu sou hoje, eu devo muito a ter aprendido alemão, a ter ido para a Alemanha. Quando eu voltei da Alemanha, foi a pior fase para mim, porque eu era de um tamanho, cresci pra caramba, e quando eu voltei, as pessoas me cobravam que eu fosse a antiga Annelise. Então, isso me fez muito mal, e eu acabei entrando na chamada zona de conforto, e passei lá 3 anos. Então, hoje, eu culpava muito, né, essa história. E depois eu percebi que não, que a gente tem que correr atrás de sonhos, a gente tem que crescer, a gente tem que procurar sempre evoluir, independente se a gente vai estar do tamanho que as pessoas esperam que a gente esteja.
né? Hoje o meu tamanho não é o mesmo e eu tenho consciência disso e eu faço com que as pessoas entendam isso. Então, eu tô aqui falando com vocês tanto para incentivar a estudar outra língua, que seja a língua exótica que ninguém aprende, porque normalmente as pessoas aprendem primeiro inglês ou o espanhol, tanto faz, mas a maior parte eu acho que aprende primeiro o inglês, aí depois que talvez venha o alemão, mas eu acho que o francês ainda vem antes. Então eu fiz o caminho inverso, me arrependo um pouco assim, de não falar tão bem o inglês quanto o alemão, mas eu tô correndo atrás disso. Então, vocês querem aprender outra língua, mesmo que não seja a mais procurada, poxa, vai lá, aprende, corre atrás, é super interessante. E não se deixem ficar naquela depressão tão falada, depressão pós-Europa, porque passou. Se você quiser voltar, cara, você volta, não se prenda, sabe? O meu erro foi me prender, o meu erro foi pensar demais nos outros. Então pensem em vocês, que o crescimento de vocês vai ser realmente gratificante e vai valer muito a pena. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, vão lá no blog, tem texto, eu escrevo texto quase todo dia. E vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha, curte e muito obrigada. Até a próxima.